Bom, nós então estamos aqui nesse parágrafo ainda, podemos ficar nele indefinidamente até quando nosso querido mestre Ascan achar que for necessário, sem pressa, porque nós não estamos correndo mesmo, né? Nós estamos indo um passo atrás do outro, como ele mesmo sempre, sempre nos fala. E somos nós, esses anônimos companheiros, né? E estamos nós nos esforçando para emergir das trevas para a luz. Trevas essa que nós, poxa, temos nos demorado só aqui na Terra entre 6 e 10 mil anos. Nós, nosso grupo, porque tem outros que estão até mais tempo, né? Mas, segundo o Ascan, esse grupo aqui, nós estamos entre 6 e 10 mil anos de estágio aqui na Terra. Parece pouco, né? Se a gente falar assim, 6 a 10 mil anos, parece pouco. Mas quando eu falo 2 mil anos, que é o tempo do Cristo, parece muito, né? Então, é muito tempo que a gente está aqui na Terra. E, graças a Deus, chegou o momento do nosso despertar. Até que, enfim, nós estamos, né, começando a reconhecer que, olha, não dá mais para continuar insistindo nesses erros. Não dá mais para continuar fazendo dessa forma, né? Que bom que nós estamos nesse momento, porque, infelizmente, a grande massa lá fora, e se a gente fizer esse parâmetro com o universo, conforme o Ascan nos mostrou, apenas 4% de tudo que há no universo é o que o homem consegue perceber e constatar. Os outros 96% ele não consegue. Se a gente fazer essa comparação, apenas 4% da humanidade está em processo de despertar. Os outros 96% permanecem, eu não digo nem adormecidos, eu digo entorpecidos. Entorpecidos por vaidades, né, por orgulho, por ganância, né? Cada um querendo ter mais do que o outro. Hoje eu fui numa reunião e eu ouvi algumas coisas que me deixaram tão assim tristes, né? De ver como que as pessoas puxam o tapete das outras. Tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo, né? Mas fica aquela luta por poder. E aí acontece o que aconteceu com Alexandre o Grande, né? Chega o momento da sua morte, você vai levar o quê nas suas mãos? Você vai levar seu reinado? Sua coroa? Sua capa? Você vai levar o quê? As suas glórias? As suas conquistas? Não leva nada. Aliás, o motim desse estudo todo que o Ascan tem feito é para mostrar para nós, né, a nossa pequenez. Eu não sei se vocês notaram isso. Mas, ao mesmo tempo, mostrar o quão importante nós somos para Deus, né? E o que mais nos deixa triste é ver esses 86% da humanidade tão distraída, em volta de nós mesmos. A gente olha a nossa volta, com pessoas que são muito queridas, muito próximas de nós, mas que não querem acordar desse sono passageiro da matéria. É um sono muito passageiro, né? E como a gente viu nos estudos anteriores, a matéria, como ela é fruto da mente, né?
ela não existe, né? Ela não existe, ela é apenas uma manifestação do nosso pensamento que rearranja moléculas, né? Materializando o nosso pensamento. E se a gente for pensar o pensamento correto, então, eu gosto muito de um trecho de uma música do Oswaldo Montenegro, que diz assim, se a vida é um sonho, sonhe com a felicidade. Por que você vai sonhar com a tristeza, né? Se a vida é mental, idealize bons pensamentos para que possam ser materializados. O homem é um cidadão cósmico, vivendo uma experiência na matéria, então por que você sofre pela matéria? Você deveria viver pelo espírito, né? Então, nós estamos aprendendo isso devagarinho, aos poucos, porque não são coisas que a gente assimila do dia para a noite. Olha só, há 10 mil anos que nós estamos aqui, e só agora que a gente está tendo uma outra dimensão de Deus. Porque, no princípio, eram os deuses. Depois se tornou Yahvé. E Yahvé, convenhamos, era um Deus muito estranho, do ponto de vista deste Deus que nos tem sido apresentado agora, que é um Deus infinito, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de paz, de luz. Imagina se nesse Deus de perfeição haveria espaço para vingança. Imagina se nesse Deus de perfeição haveria espaço para ele privilegiar um grupo de homens criados por ele em detrimento de outro grupo de homens criado por ele. É muito estranho as pessoas acreditarem nisso. O Anderson é um pai de 2 filhos. Imagine o Anderson pegando seus 2 filhos, colocando num campo de guerra e dizendo, eu vou privilegiar o filho A em detrimento do filho B. Eu quero que o filho A acabe com o filho B. Que tipo de pai seria o Anderson? Se o Anderson, que é a criatura do Criador, que é um ser imperfeito, um ser em evolução, tem dentro dele esse sentimento paternal de amor, de proteção, de cuidado, quanto mais o Criador primordial. Então, nesse estágio da evolução, o homem começa a tirar os véus, os milhares de véus que encobrem os seus olhos, e começa a vislumbrar uma outra realidade. Uma realidade em que o Criador, ele não perde a sua supremacia, ele não perde, né, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, muito pelo contrário, né? Ele está imbuído em tudo que ele criou. Mas vocês ouviram isso? Tem 2 mil anos que vocês têm ouvido isso, mas vocês não pensaram sobre isso. Se Deus é onisciente, onisciente, significa que ele está em todas as consciências. Se Deus
é onipresente. Onipresente. Significa que ele está presente em tudo que ele criou. Qual é a dedução que nós tiramos só dessas duas frases? Que ele é onisciente, que ele é onipresente em relação às suas criaturas. Significa que ele está no princípio inteligente de todas as criaturas, onisciente. E onipresente, que ele está em todas as suas criaturas. Então, ele está no homem. Ele está na consciência do homem. E por que onipotente? Porque ele é o poder absoluto. Então, se ele é onisciente, se ele está na consciência do homem, se ele é onipresente, se ele está no homem, se ele é onipotente, ele é o poder absoluto, o homem tem poder. Mas o homem, ele só conhece uma parte do seu poder, limitado a 10% da sua capacidade cerebral. E pior, o homem é negacionista. Aquilo que ele não conhece, ele ignora, ele contesta, ele não aceita. E pior ainda, ele só aceita o que é tangível, palpável. E o que é tangível e palpável não existe. Então, nossos encontros anteriores, nós viemos mostrando gradativamente aos senhores que a matéria é feita de vazios. A matéria é feita de vazios. Vamos explicar? Vamos explicar. Já falamos, vamos explicar. Nós trouxemos aos senhores a imagem de um átomo. O átomo é composto de um núcleo, um elétron e um próton. O que existe entre o próton, o elétron e o núcleo? Vazio. Nada. Nada. Vazio. Do que é feita a matéria? Então, seria 60% de vazio em cada átomo. Do que é feita a matéria? De moléculas. Do que são feitas as moléculas? De átomos. Uma molécula é 60% de nada. De nada. De vazio. Uma célula é feita de quê? De moléculas. Uma célula, ela seria nessa linha de raciocínio, 60% de vazio. O que é um corpo humano? 60% de vazio. O que é o vazio? É o nada? Não. Olha, lembra que nós falamos sobre a energia escura? A matéria escura? 96% do universo, 96% é energia escura, matéria escura. 60% da matéria é vazio. O que é o vazio? Energia escura. Fluido cósmico universal na língua da codificação. Né? Percebem como vocês acharam muito complexos os meus 3 últimos encontros? Percebem como é simples? É claro que vocês têm que ter uma noção básica dessas coisas. Então, aquele que está, sei lá, há décadas longe das cadeiras das escolas, tem alguma dificuldade, mas vocês precisam ter essa noção básica, né? A física básica, o 2 mais 2, para poder entender, né? Essa questão que não é religiosa, é espiritualista, ou, nas minhas palavras, universalista, porque ela é universal, ela não está restrita à Terra,
é um conhecimento universal. A física e a matemática, a música ou os sons são os fonemas divinos. Enquanto o som é o fonema divino, a matemática e a física é a grafia divina, numa analogia. Né? Então, mas tem as leis também que são leis comuns. Né? Então, nós apresentamos para vocês alguns conceitos que eu sei que são conceitos muito complexos, né? Para alguns de vocês. Para outros não, mas para alguns são. E por isso eu não tenho muita pressa em dar sequência. E até porque a gente vai costurando, né, o Novo Testamento com a mecânica quântica, com a codificação. E dá nisso que nós estamos apresentando, né? Mas eu quero insistir na própria previsão, profecia crística. Eu quero insistir nessa profecia. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas como que eu vou conhecer a verdade? Porque se não é me dado nem conhecer o princípio das coisas, questão número 17, lembram-se? Não é me dado. Na terra, enquanto eu estou na terra. Por quê? Porque a terra é um mundo de 3D. É um mundo da terceira dimensão. Então, os espíritos que aqui vêm, tirando os espíritos missionários, são espíritos que estão em franco desenvolvimento. Alguns tentando sair, né, daquele estágio de espírito trevoso, de espírito renitente no mal, de espírito de provas e expiações, e tentando caminhar para a regeneração. Mas essa é a característica do mundo 3D. Como é que o mundo 3D teria condição de conhecer o princípio das coisas? Não tem. Mas conhecereis a verdade. Então, imagine o seguinte, isso que nós estamos trazendo para os senhores é um vislumbre da quinta dimensão, né? É um vislumbre da Terra regenerada. Porque qual vai ser o tipo de conhecimento espiritualista que será passado às gerações da Terra regenerada? Será aquele ABC das mesas girantes? Vocês concordam? Vocês acham que vai ser isso? Aquela coisa das mesas girantes, né? Do batuque ali, 2 pancadas é uma letra. Não, isso passou. Isso foi para chamar a atenção da humanidade, acabou. Da mesma maneira como as cirurgias por instrumentação. Não tem mais necessidade. Né? Então, vocês estão tendo vislumbre de ensinamentos da 5D. E é por isso que eu trago alguns conceitos que parecem mais complexos. Eu trouxe para os senhores, na semana anterior, um conceito que a ciência está assim, debruçada sobre ele, assim, encantada e fazendo 1000 experiências. Né? Principalmente com acelerador de partículas, que é a teoria do emaranhado quântico, ou do entrelaçamento quântico. Nós falamos no nosso último encontro, né? E aí eu até trouxe uma citação do apóstolo Mateus, que fala que tudo que é ligado aqui embaixo, né, também é ligado lá em cima. Olha, gente, se você pegar o Novo Testamento, se você pegar as questões de cunho moral, de cunho filosófico que tem ali, é uma aula de física quântica. Agora, o resto que os teólogos modificaram e etc. e tal, né?
Aí você vê um punhado de coisas nos Novos Testamentos que você fala assim, não, isso aqui não faz parte. Não tem sentido, né? Mas eu trouxe para vocês o conceito, né, de emaranhado quântico. A humanidade descobriu isso através da partícula, porque a gente fala que a luz ela tem dois comportamentos, né? Como onda e como partícula, o fóton, né? Não precisa vocês aprenderem isso, não. Mas foi com o fóton como partícula que a sua ciência, a ciência da Terra, descobriu que uma molécula provocada aqui na Terra aciona uma molécula que está ligada a ela, esteja onde estiver. Ela pode estar aqui na Terra, pode estar dentro da sua própria casa, como também ela pode estar em outra galáxia, em outro universo. E aí eu fiz uma brincadeira com vocês, que eu falei que quando se corta uma árvore aqui, vocês lembram uma vez que eu falei isso? Que o deva da árvore sente onde ele estiver? O que é o deva da árvore? Que seria o espírito da árvore, ou sei lá, a energia, né, desse princípio que está em evolução. Senão a sua molécula, né, que está ela conectada. Eu estou dando exemplos assim para vocês entenderem, porque não é assim que funciona, mas para vocês entenderem. Então, o entrelaçamento quântico é tudo que acontece embaixo, acontece da mesma forma em cima. Tudo está ligado, conectado. E aí eu falo para vocês, vai conhecer o microcosmos, vai conhecer o organismo, porque quando você conhece o seu universo interior, você tem uma noção do universo exterior, por isso. E aí entra aquela explicação da canalização. Por quê? De alguma forma, os canais, eles não são escolhidos aleatoriamente. Existe o quê? Uma conexão. Nós provocamos de onde nós estivermos e o canal responde à nossa provocação. Isso é física. Isso não é feitiçaria. Não é misticismo. O que falta para a humanidade é desenvolver, né, tecnologia para que torne isso realizado através de aparelhos. Da mesma forma como veio um grupo de engenheiros, né, do plano astral, na década de 90, final da década de 80, trazendo a humanidade lá na Suíça, eles trouxeram plantas baixas de equipamentos que deveriam ser desenvolvidos para que esses equipamentos viabilizassem a comunicação oral entre duas dimensões. Esses aparelhos foram construídos e estão nas mãos das grandes potências. Estados Unidos, Rússia e China. E vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar alguma coisa a respeito. Né? Transcomunicação pessoal. Mas a transcomunicação pessoal ela é muito voltada para o médium. Né? Tem que ter um médium na presença, tem que ter a presença de um médium. E se você partir do princípio que todos são médiuns, sem exceção, todos são médiuns, você pode muito bem utilizar um equipamento como esse aqui que nós estamos falando para se comunicar com uma outra entidade que pode estar em qualquer dimensão.
Então, eu estou, né, dentro da minha nave, eu estou no espaço-tempo que me é peculiar, e de onde eu estou? Eu não estou aqui. A minha energia está aqui. A minha energia está aqui. A minha consciência não está. Mas aonde que está a minha consciência? A consciência não é elástica? O que vocês acham que é elástico? O corpo perispiritual? Será que é o corpo perispiritual que é elástico? Ou é a consciência? E aí você dá forma à consciência. Vocês estão entendendo essas sutilezas? Conseguem entender isso? Então, isso já explica muitas coisas, né, que acontecem entre dois planos. Isso nos leva a correlações muito fortes entre as propriedades físicas que vocês conseguem observar, né? Principalmente nesse acelerador, que os cientistas se colocam ali a observar o comportamento de diversas partículas subatômicas, inclusive já descobriram pequenos furos que são pequenos buracos negros. E descobriram que esses pequenos buracos negros são portais interdimensionais. A sua ciência já descobriu isso, mas não está divulgado. Aliás, alguns foram fechados, né, com medo do que poderia vir. Porque eles, da mesma forma como uma partícula passou daqui para lá, poderia passar alguma coisa de lá para cá. Né? Como foi um erro. Os discos de ouro gravados, né, e colocados na parte exterior das suas sondas. Por quê? Vocês não sabem com quem que essas sondas vão cruzar. De repente, elas podem cruzar aí com os draconianos de ordem inferior. Lá está a localização de vocês, lá está os costumes de vocês, está tudo. Então, vocês estão entregando isso de prato cheio. Até aqui, alguma dúvida? Podem perguntar. Pode abrir aí o seu microfone e pode perguntar. Aliás, tem as duas perguntas que o Anderson nos mandou, né? Uma diz assim que por que quando está no centro, a pessoa diz que não aceita quando foi falado para ela que ela não tem condição, que ela nunca irá entender o princípio das coisas. Isso não é verdade. Você não vai entender o princípio das coisas nessa condição de Terra 3D. Porque, aliás, foi um exemplo que nós damos. Muita luz te cega. Muita luz te cega. Então, você precisa ir acostumando com a claridade gradativamente, devagarinho, aos poucos. Ir assimilando. Aí, de noite, você vai dormir, você está sozinho, aí vem um insight sobre aquilo que você ouviu. Aí você fala, eureka, entendi. Porque o conhecimento, ele está sendo dado em grupo, mas ele só acontece individualmente e solitariamente. Por quê? Porque ele vai acontecer de acordo com vários fatores, idade espiritual, cultura, conhecimentos, uma série de fatores. Não só relacionada a essa existência, mas a um conjunto de existências. Né? Então, você vai conhecer o princípio das coisas, sim, quando você tiver condição. E pode ser aqui na Terra, porque a Terra já não está entrando numa quinta dimensão. Eles falam em 9 dimensões, eu estou na 22ª dimensão. Estranho, não é? Falar isso para vocês. E que dimensão é essa? Porque eu estou muito acima em espiritualidade? Não é assim que as coisas acontecem.
Né? Eu consigo visualizar as 22. A minha consciência consegue se expandir em 22 dimensões. Agora, você imagina a consciência do Cristo. E aí, quando se fala que o Ashtasharan, que é uma consciência, é um reflexo consciencial do Cristo cósmico, aí as pessoas acham um absurdo alguém canalizar Ashtasharan. Ele manifesta aqui, ele manifesta em Mercúrio, ele manifesta... E você imagina a consciência crística. Quantas dimensões ele pode... Gente, nós estamos falando de infinitude, de eternidade. Né? Nós estamos falando. A outra pergunta foi assim, por que, mesmo que eu não sei de nada, que eu não saiba de nada, todas as vezes que eu ouço o Senhor, eu tenho a impressão, a sensação de que eu já sabia de tudo isso. Foi outra pergunta que me foi enviada. Bom, porque você já sabe. Porque você já sabe, principalmente porque você não viveu, sua primeira experiência não é aqui na Terra. Você é um ser extraterrestre. Você veio de outros mundos que alcançaram o ápice da evolução e você não estava, né, na mesma frequência daquele mundo, então você foi expurgado de lá, mas você trouxe desse mundo esses conhecimentos, estão aí guardados, armazenados na sua consciência. Né? Então, à medida que eu vou falando, é como se vocês fossem recobrando essa memória akáshica, ou essa memória cósmica. Né? O Anderson diz que, ele pergunta se o entrelaçamento quântico é a explicação para aquelas situações que acontecem em nossas vidas e que colocamos na conta do destino. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tá? Deixa eu pensar num exemplo para te explicar. Já sei, Anderson. Almas gêmeas. Né? Então, assim, as pessoas, os enamorados acreditam em alma gêmea, que foi criado aos pares, né? E o Chico nos dizia que existiam almas gemidas, né? Que aqui na Terra só tem alma gemida, com certeza. Mas se você trazer, romancear esse emaranhado quântico, você poderia dizer que uma molécula é gêmea de outra molécula. Entendeu? Então, eu vou te dar um outro exemplo. Olha, eu quero deixar claro que esses exemplos que eu dou têm por finalidade única e exclusivamente uma didática, porque senão os seus físicos aí vão me crucificar, né? Mas eu vou te dar um outro exemplo. Um óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Então, ele se tornou um zigoto. Ele divide em 2. E aí começa a se multiplicar. Mas esses 2 que ele se dividiu, cada um vai multiplicar separadamente. E vão gerar 2 gêmeos. Idênticos, univitelinos. 2 gêmeos. Tá certo? E você já ouviu falar que esses 2 gêmeos, eles têm uma relação íntima com o outro, mesmo quando eles são separados ao nascerem, um vai para um país, o outro vai para outro. O que um sente, o outro sente, o que um quer comer, o outro sente vontade, eles estão, de uma certa forma, conectados. Esse é um exemplo para o entrelaçamento quântico. Só para você ter uma noção de como que é. Então, observe uma coisa. O Criador primordial, ele é a célula máter. Tá certo? E a sua criatura
é a outra célula, é a outra molécula. Então, se, né, levando em conta a relação do emaranhado quântico ou do entrelaçamento quântico, tudo que esse átomo, que é cada uma das suas criaturas, considere cada coisa na criatura um átomo. Tudo que esse átomo sentir, a célula máter sente. E o que a célula máter quer que a sua criatura perceba, sinta, ela também manda. E por que a criatura não percebe e não sente? Por que só o Criador que sente? Porque a criatura está o quê? Bloqueada, fechada, adormecida. Então, ela recebe o influxo da vontade do Criador, mas ela não utiliza isso. Ela não sabe colocar isso em prática. Você sofre, você está triste, angustiado, você chora, você faz uma oração, você vibrou. Você vibrou as cordas do coração do Criador. Ele te responde. E é por isso que o Cristo disse assim: tudo que pedirdes em prece, crede, vos será dado. Não é essa a palavra do Cristo? Ah, mas eu pedi um carro zero e ele não me deu. E eu orei com fé. Qual é a sua fé? A gente precisa saber distinguir o que é fé do que é o desejo, do que é a necessidade, né? Então, tudo que pedirdes com fé, crede, vos será retribuído. Então, você chora, você está ali angustiado, deprimido, e ora ao Pai, pedindo que o Pai lhe dê uma luz, lhe dê uma resposta, me mostre o caminho. Ele te dá, ele manda isso, ele te atende. E por que não, aos seus olhos, isso não é viável? Não acontece. Porque você é que não soube interpretar aquela energia, aquela mensagem. Então, às vezes, você pede um milagre, uma bênção, né? Do tipo assim, ô Senhor, me manda, né, um trabalho, eu quero um emprego, eu quero trabalhar, né? E você orou e pronto. E aí você está esperando o trabalho aparecer. E aí você, de noite, orou de novo. Senhor, amanhã eu vou sair cedo para procurar um emprego. Por favor, me acompanhe, me ajuda, me mostra, me leva na empresa certa. Muito bem. No outro dia, você levantou bonitinho, tomou o seu café, o seu banho e foi para a rua para poder, né, procurar o seu emprego. Aí você vai tomar o seu... Como é que chama esse negócio que carrega as pessoas, muitas pessoas? O seu ônibus, né? E aí, quando você chega no ponto, tem uma senhora com muita dificuldade mesmo, de entrar no ônibus com bengala e o motorista acelerando, e você, então, ajuda essa senhora a entrar no ônibus, mesmo com os impropérios do motorista que está lá na buzina, com as pessoas reclamando porque está demorando, você ajuda, coloca ela no ônibus, né? Pede alguém para se levantar para ela sentar, depois o ônibus esvazia mais, você se senta ao lado dela, ela está indo para o centro da cidade, você está indo também, eu estou inventando isso aqui, tá? Aí chega no ponto que você vai descer, é o mesmo ponto que a senhorinha vai descer. Você novamente ajuda ela, desce com a maior dificuldade, você já se enche de carinho por ela. Aí você pergunta a ela, aonde que a senhora vai?
Ah, eu tenho que ir ali no banco, tal, não sei o quê. Aí você vê que ela está com muita dificuldade de andar, você faz questão de acompanhá-la até o banco, entra com ela. E quando ela chega no banco, ela já é tratada de uma forma diferente, né? Uma forma totalmente diferente, você até estranha. E aí, logo, ela é levada para uma sala. E aí, depois de algum tempo, você descobre que ela é a mãe do dono do banco, né? A mãe do dono do banco, que anda de ônibus, porque ela é de origem humilde e ela não quer mudar os hábitos dela. Pronto. É o preto velho que manifesta aí para vocês e que muitas pessoas não dão valor porque é um preto velho, né? E aí ela conta para o filho dela, olha, esse senhor aqui foi a pessoa que me ajudou, foi a pessoa, ele que me colocou no ônibus, ele que me trouxe aqui, que não sei o quê, que bababá, bababá. E o filho dela fala assim, o que eu posso fazer pelo senhor? E ele diz assim, se o senhor tiver uma vaga de faxineiro para mim aqui no seu banco, o senhor estaria me ajudando muito. E ele é contratado já com um cargo equivalente aos conhecimentos dele e tudo mais. Então, você está vendo que Deus, ele atende por diferentes, né, meios. Então, às vezes, você está buscando a cura espiritual aqui, a cura para a sua enfermidade. E continua, porque nós nunca falamos para abrir mão do tratamento alopático. Mas aonde que nós estamos cuidando de você, além daqui? Lá na sua clínica, com os seus médicos, fazendo com que eles sejam inspirados a encontrar o caminho, a encontrar o melhor mecanismo, o melhor tratamento. E tudo isso é resposta, é o entrelaçamento quântico, né? Então, isso é importante para vocês entenderem essas coisas comuns, como, por exemplo, uma canalização. E parar de pensar que tudo isso é mediunidade, é uma coisa dos espíritas. Não é uma coisa dos espíritas, é uma coisa da inteligência, da humanidade. Por isso que a doutrina espírita repousa no triplé ciência, filosofia e, só por último, religião. Né? A Isaura nos manda uma informação. Não sei se é comum, mas sempre me vejo em alguma situação de aprofundamento em algum tema relacionado ao despertar, ou em alguma situação em que vejo que de alguma forma vou sair de como sinto, vou sair de como estou e sinto medo de me perder. Isaura, eu não entendi muito essa última parte. Eu não me vejo em alguma situação de aprofundamento, ou em algum tema relacionado ao despertar. Ou em alguma situação em que vejo que, de alguma forma, vou sair de como eu me sinto. Você tem medo de sair dessa situação? Você tem medo do despertar? Não, assim, sempre que, às vezes, está... Agora há pouco aconteceu, por isso que eu me lembrei, que sempre acontece isso, quis perguntar. Às vezes, a gente está falando alguma coisa e eu sempre... Eu até comentei com nós desse tipo de coisa. Eu sempre, quando você está conversando, você está falando, eu estou indo na tua fala, vamos dizer assim, e eu viajo. Eu entro naquela situação. Só que, muitas vezes, eu me breco, vamos dizer assim, porque eu tenho medo de eu sair da situação que eu me encontro nesse momento, vamos dizer assim. Porque eu sempre ouvi o seguinte, que a linha entre a razão e a loucura é muito tênue. Então, eu realmente tenho muito medo disso. Então, às vezes, quando eu digo assim que eu tenho medo de me perder, isso, porque você está ali pensando, você está indo, você está imaginando, você está indo nesse caminho, e de repente a tua, como se sua mente abrisse muito. Você falou agora há pouco, né, que ele fala assim que você nunca vai conhecer, vamos dizer assim, ver os desígnios de Deus certinho e tal.
Não essa dimensão, entendo claramente. E é isso, não sei, talvez pode ser isso, meio confuso na minha mente. Porque é como assim, se de repente abrisse uma janela e você entrevesse por essa janela. Só que você não só dá uma espiadinha, você começa a entrar todo. Aí isso me dá medo. Ô, Isaura, duas coisas. Primeiro, é o que eu falei, vocês são espíritos milenares e extraterrestres. Então, vocês já têm noção disso tudo, vocês conhecem tudo, mas está amortecido, adormecido, esquecido, porque senão, nas palavras do próprio Eusébio, no parágrafo, nos primeiros parágrafos do capítulo 2, você não tem condição de viver várias vidas, o seu cérebro não suporta, né? O seu cérebro não suporta. Então, eu te digo o seguinte, a minha função aqui é trazer a quarta codificação, a quarta revelação, né? Eu vou jogar muitas sementes, e vai germinar aquelas que tiverem que germinar. Então, as pessoas às quais eu me dirijo não precisam se preocupar de absorver tudo que eu estou falando. E aí entra novamente o Cristo falando, na parábola do semeador. Alguns vão pegar 10%, outros 30%, outros 60% e outros 100%. Está tudo certo, né? E usando as palavras do apóstolo Paulo, né? Vê de tudo e retende somente aquilo que você tem condição. Agora, eu posso te dizer que os loucos é que estão certos. Eles é que estão com a razão. Ou Né? seja, não precisa Porque os que estão, os muito racionais, os sãos, né? Eles estão muito calcados na matéria. E os loucos sabem que a matéria não existe. Né? Então, quando alguém te chamar de louca, quando alguém te apontar o dedo e te chamar de doida, assim, não assim, precisa que entender. elogio! Faz tempo que eu não recebia um elogio como esse. Faz isso, né? E a Aulenita disse que tem muitas dúvidas, muitas perguntas. Quer falar alguma coisa, Aulenita? Não, estou tentando absorver. Não enlouqueça, por favor. Não consigo verbalizar, não. Você é um espírito milenar e é um espírito muito velho. O espírito é um espírito muito velho, um espírito com muito conhecimento, e está na hora de começar a relembrar, arrumar essas caixinhas dos seus arquivos cerebrais, porque na sua próxima experiência aqui na Terra, minha amiga, você vem para pôr fogo na lavoura. Né? Então, você já está cumprindo aí a sua prova, né, mais difícil, você está passando pela sua experiência mais difícil, e aí depois vem a liberdade para você ter mais espaço para agir. Então, tudo que você viu nessa existência, tudo que você aprendeu, tudo que você catalogou, porque você é muito observadora, né? Você vai observando e vai armazenando, né? Agora vai chegar um momento que tudo isso tem que ser colocado para fora, porque o conhecimento, ele não pode, em hipótese alguma, ficar no âmago do indivíduo. Todo conhecimento, senão Cristo não teria vindo aqui na Terra. Tem momento que parece sufocar. Porque tem momento que parece sufocar, porque você quer sair para o mundo gritando, né? Gritando o que você acredita, o que você sabe, o que você tem certeza, mas esqueceu que 96% da sua família, dos seus amigos, da humanidade está adormecida e eles não querem acordar. Estou aprendendo. Vai aprendendo, vai devagar, né? Obrigada. E um
outro conceito que eu trouxe... Pois não, Anderson, pode falar. Não, desculpe, mas só uma perguntinha. Você falava agora há pouco sobre que não mais haverá a necessidade ou os acontecimentos das mesas girantes. As mesas girantes foram um acontecimento que mudou muita coisa. A manifestação de vocês através das naves, seja presencial, seja de forma física, será as novas mesas girantes? Eureka, né? Matou a charada. O advento da chegada da humanidade extraterrena será, de certa forma, né, relacionado com esse efeito das mesas girantes. Exatamente isso. Você está vendo, Anderson, que quando você começa a ligar um pontinho no outro, as coisas começam a fazer sentido, começa a ter sentido para você, assim, que eu falo para as pessoas, né? Porque quando você está com a mente aberta e vai recebendo os retalhos pequenininhos, você vai alinhavando. E ele se torna um imenso tecido, uma imensa coxa de retalhos, né? E é dessa coxa de retalhos que eu quero falar. Né? Um outro conceito que eu trouxe para vocês e que causou muito assim, né? Foi do universo holográfico. Porque vocês estão muito acostumados com a palavra holografia do ponto de vista computacional, né? De reflexos e qualquer coisa assim, né? E vamos imaginar o universo como sendo esse tecido enorme, né? Uma espécie de tecido, né? Então, isso foi o que Einstein imaginou quando ele estava lá nas suas, né, elucubrações sobre o espaço-tempo, né? Ele pensou no espaço-tempo, que é onde tudo está inserido, ele pensou nisso como sendo, né, uma unidade contínua, uma coisa contínua, né? Como se fosse um tecido. Deus pegou uma toalha, um lençol, estendeu, né? Isso foi o que Einstein pensou. E se torna uma metáfora muito aproveitável, né? Esse pensamento dele para a gente explicar algo que nós já conhecemos com outros nomes, mas que a ciência de vocês está começando a conhecer, a explicar, criando teorias, né? Para poder explicar isso, que é o quê? Exatamente o universo holográfico. Ou entender o universo como sendo uma tela holográfica. Então, o que é o holograma? Entenda o holograma da seguinte forma: o lençol inteiro. Tá? E cada trama do lençol, ela contém a informação do lençol todo. Então, peraí, não vai ficar bom esse exemplo. Vou dar um outro exemplo que agora não vai ter erro. A molécula de DNA. Você pega cada gene da molécula de DNA, o gene ele tem a informação completa da molécula e mais a sua parte específica. Cada gene ele tem a informação completa e mais a parte específica. Então, ele vai trabalhar naquilo que é específico dele, mas ele tem informação do todo. Entendeu? Então, vamos lá. Imagine o universo, tá? Como sendo... Eu vou falar com base na teoria da Terra e não na nossa. E não na nossa
vivência. Mas você imagina, esse universo, estou falando deste universo, que nós gostamos de chamar de universo de Nebadon. Imagina ele sendo, né, esse grande tecido, né? Você imagina que nós vamos pegar esse lençol e vamos cortar ele em 1 quatrilhão de pedacinhos. Tá certo? 1 quatrilhão de pedacinhos. Cada pedacinho que a gente cortar, ele vai ter a informação da imagem completa que ele fazia parte. Você entendeu? Lembra, o Anderson? Eu estou vendo o Anderson e a Isaura e a Olenita, então é por isso que eu fico provocando vocês três. Mas vocês lembram quando nós contamos aqui a fábula do espelho? É fácil de você imaginar o universo como um holograma. Você pega o espelho, imagine vocês um espelho no formato de uma mandala, um círculo. Você pega ele e quebra ele. Você tem ali 1 milhão de pedacinhos de espelho. O espelho inteiro tinha a imagem do todo, não tinha? Mas cada pedacinho, você vai conseguir ver um pedaço daquela realidade, concorda? Sim. Mas se você for afastando aquele pedacinho, se você for afastando aquele pedacinho pequenininho, aquela realidade vai ampliando, não vai? Sim. Dá para compreender isso? Sim. Então, na mecânica quântica, que é essa parte da física, né, que estuda as partículas, que é o que nos interessa, porque para nós não interessa estudar o macro. Se a gente vive no micro, né? Então, a mecânica quântica, ela explica por meio das partículas, da combinação de partículas, do comportamento das partículas, né? Inclusive as mais fundamentais. Quais são as mais fundamentais? Que eu já falei para você. Qual é a menor partícula que tem? É o átomo. Não, qual é o menor elemento? É o átomo. E qual é a menor partícula? O elétron e o próton. Não é. Qual é a menor partícula? É o quark. O quark é menor, é o que forma o próton e o elétron. É o quark que forma o próton e o elétron, né? Que, por sua vez, formam o núcleo do átomo. O próton e o elétron formam o núcleo do átomo. Mas não tem, até agora, na ciência humana da Terra, não tem nenhuma teoria que explique, ou nenhuma partícula que explique como que forma o espaço-tempo. Não tem. Ou como que forma o quark. O homem chegou até o quark. Não tem. Ele não consegue seguir dali para frente. E não consegue por displicência dele. Porque ele está mais preocupado em olhar para fora do que olhar para dentro. Né? Ainda tem tempo. Então, depois disso, eu estou repetindo alguns conceitos anteriores. Vocês estão percebendo, né? Depois disso, eu trouxe um novo conceito. Eu comecei a falar de um novo conceito. Eu mostrei para vocês que o universo ele pode ser uma grande holografia, um grande holograma. Então, cada galáxia do universo, né? Cada supernova, cada buraco negro é um fragmento do espelho. Você está entendendo? O universo inteiro é um espelho que se quebrou. Né? Mas a matriz desse espelho está inteirinha, que é o Criador.
Eu vou falar só desse universo, porque eu poderia dizer assim, cada universo é um pedacinho do espelho, mas eu vou falar desse universo. Cada galáxia, Andrômeda, é um pedacinho do espelho que foi quebrado. Então, ela consegue ver ali na sua área de atuação. E à medida em que ela está se afastando, que é o caso de Andrômeda, ela está vendo uma realidade muito mais ampliada. Né? Está sendo refletido cada vez mais. Olha o conhecimento aí. Aí, Isaura, você não tem condição de ter o conhecimento do princípio das coisas aqui na Terra, porque você é um pedacinho do pedacinho do pedacinho do pedacinho do espelho. Mas à medida em que você vai se afastando dessa realidade criada pela sua ilusão, você vai começar a ver as coisas de uma forma mais global, mais sistêmica, mais ampla. Vocês já não estão vendo a realidade dessa forma? Hoje vocês já conseguem vislumbrar a realidade do espírito. Né? Então, eu trouxe para vocês, baseado nesse conceito de que cada sol, o sol de vocês é um pedacinho do espelho que consegue vislumbrar uma determinada realidade. Aí, esse pedacinho de espelho, que é o Sol, ele se quebrou em vários pedacinhos, que são os planetas. Os planetas conseguem ver até o Sol. É o máximo da realidade deles. Mas quando eles vão entrando em outras dimensões, eles conseguem ver um espaço maior, cada vez maior. Né? Então, a gente trouxe para vocês alguns novos conceitos da criação. Então, aqui, vocês já não acreditam mais que o mundo foi criado, Deus desceu, né, do seu trono, andava sobre as águas e, né, criou, né, as trevas, a luz, faça-se o dia, faça-se a escuridão, faça-se as aves do céu, faça-se os peixes no mar, e daí para fora. Estranho, porque ele veio andando em cima das águas, né? Então, as águas já existiam quando ele criou o universo. Onde que essas águas estavam? Porque ele criou o mundo e elas já existiam. Né? Bom, vocês já não acreditam nisso mais. Aí, a ciência começou a apresentar para vocês uma teoria. Galileu Galilei apresentou essa teoria para vocês no livro da Gênese, no capítulo 6, né? E deu nome a essa teoria de Fiat Lux. Não foi isso? Mas a sua ciência, né, estuda essa teoria e dá o nome de quê? Big Bang. Né? Um pequeno átomo com uma energia estrondosa e que explode e em segundos, né, tudo se expande e enfim, essa teoria. Não é isso que vocês aprenderam? Né? Então, agora vocês vão começar a conhecer um novo modelo, uma nova abordagem para essa criação. Né? Essa abordagem tradicional, do padrão tradicional, né? Da física de partículas, da física quântica, né? Ela funciona do ponto de vista da compreensão da ciência humana, porque ela fala que é uma força muito condensada, né? E que, para gerar a matéria, que é essa matéria que existe, essa força que foi concentrada em 3, né, forças da matéria, para poder formar, que foi o eletromagnetismo, atraindo uma molécula para outra, né? A interação, que a gente chama de interação forte, que é a força nuclear, né? E a interação fraca, que é a ação dos neutrinos.
E é essa interação que vai gerar, então, aquilo que vocês conhecem como matéria. Mas vocês só conhecem essas três forças. E conhecem a ação dessas três forças nas partículas, que a partícula é a menor elemento da matéria, né? Vocês só conhecem essas três forças, né? Vocês ainda não conseguiram descrever a quarta força, que é a força gravitacional, porque para a sua ciência, a gravidade só existe no macro, não existe em nível de partículas, e tem, né? Então, no campo microscópico, ou seja, naquele campo que não tem mesuração, que não tem tamanho, tá? É o campo infinitesimal pequeno, né? A gravidade, ela se comporta de uma forma totalmente diferente dessas outras três forças, que é o eletromagnetismo, a força nuclear e a ação dos neutrinos, né? Então, a gente percebe na teoria do tempo, né, a teoria do tempo como sendo o princípio, porque a sua ciência entende que o tempo é o princípio, foi quando começou. O tempo começa na explosão, não é isso, senhores? O tempo começa na explosão. Antes da explosão, não há tempo, né? E a sua ciência, na teoria do tempo como princípio, né, eles perceberam que a gravidade pode emergir da matéria. Ela funcionaria como uma peneira. Uma peneira. Então, você tem a peneira para cascalho, você tem a peneira para areia grossa, você tem a peneira para areia fina e você tem a peneira para farinha de cozinhar. Cada uma dessas peneiras, ela tem um tamanho de trama. Então, na teoria do tempo como princípio, né, essa tela holográfica, esse tecido holográfico aí que foi se formando, ele funcionaria como uma peneira, que seria a gravidade. Na trama maior passam os corpos maiores, as estrelas, vão se formando as estrelas, vão se formando as galáxias. Nas tramas menores vão se formando os planetas, vão se formando os satélites, vão se formando os asteroides e daí para fora. Sempre estou dando exemplo na condição que vocês têm de entender, por favor, tá? Então, a física quântica, ela postula que tudo que há no universo é energia. Até aqui não tem novidade. Nem para a Isaura, que está começando a lembrar, né, Isaura? Tudo é energia. Tá certo? Tudo vibra. Que energia vibra. Tudo vibra. E está tudo conectado. Vamos lá? A física quântica, que é a física do infinitamente pequeno, ela postula que tudo no universo é energia, que tudo vibra e que tudo está conectado. Pronto. Se tudo está conectado entre si, também está conectado com a fonte, com o todo, com o Criador. Lembra que eu falo para vocês que a criação é um desdobramento do Criador, que ela não está apartada do Criador? Não pode, né? O Criador criou o homem, mas ele está ligado ao homem. Como que ele está ligado? Como que ele está conectado? Outra coisa. Vocês sabem que a energia ela é eterna, né? Ela está em todos os lugares. Ela não desaparece, ela apenas muda de forma. Ela apenas muda. Então, o Anderson é hoje esse rapagão bonito, simpático, do ponto de vista terrestre, mas ele foi um draconiano lá em Capela, um cinza, que não é bonito do ponto de vista aqui da Terra.
Então, a energia, ela é eterna, ela está em todos os lugares, ela não desaparece, ela apenas muda de forma. Né? Tá fácil? Então, como? Se a própria ciência física postula um princípio desse, como que o homem dá tanto valor às coisas materiais? Em vez de voltar para a energia. E voltar para a energia, respirar, acalmar, esvaziar a mente, estar, né, com pensamento elevado, focar na energia. Então, no nosso próximo encontro, eu vou começar a falar para vocês do futuro, desse novo conceito de criação, né? Alfa e ômega. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Não é isso? Eu sou o princípio e o fim. Imaginem vocês, um exemplo bem esdrúxulo, imaginem vocês que o Criador primordial é um buraco negro que se encontra com um buraco branco. Vamos lá. Buraco negro, Anderson, olha isso aqui. Isso é um buraco negro. Aqui você chama de buraco negro, que é a entrada, onde suga toda a energia, suga tudo que passa perto, é sugado aqui. E aqui é o buraco branco, é a saída. Aqui é a singularidade. Partindo desse princípio, pode-se imaginar, a ciência não sabe o que tem dentro do buraco negro, né? Mas vamos brincar com a nossa imaginação. Imagine que o buraco negro ele encontra com um buraco branco. E esse tubo, né? Tudo está dentro desse tubo. Tá? Então, o buraco negro é o ômega e o buraco branco é o alfa. O que Deus falou mesmo? O alfa e o ômega. Então, o alfa e o ômega são indissociáveis. Indissociáveis. Então, olha só. Aconteceu a vontade de Deus, o pensamento de Deus. Mas quando acontece esse pensamento, você não foi colocado no princípio. Porque o princípio é a perfeição. Você não foi criado simples e ignorante? Não foi isso que a codificação te ensinou? Então, onde que você foi colocado? No ômega. E para onde que você está indo? No alfa. Tem uma teoria da ciência que fala que, em vez do universo estar expandindo, ele está... mas isso é errado. Isso é errado. Mas só para você... Você entendeu, Anderson? Eu quero que você não durma essa noite. Você entendeu? Então, o alfa e o ômega. Você é um espelhinho que foi colocado no ômega. Você não enxerga nada, a sua visão está totalmente embaçada do alfa. Sua visão está muito nítida no ômega, nos erros, no aprendizado material, nas coisas. Entendeu, Anderson? À medida que o seu pedacinho de espelho, que é o seu princípio inteligente, está afastando do ômega, a sua visão do ômega fica turva e vai clareando a visão do quê? Do alfa. Você não é o filho pródigo? Você não está voltando para a casa do pai? Essa é a teoria correta da criação. Nós vamos falar sobre isso ainda. Muita polêmica, né? Nós vamos falar sobre isso ainda. Tá? Você entendeu isso aí agora? Entendeu? E mais, lembra o Marcos vai se lembrar que o Marcos é muito detalhista. Lembra de um encontro que nós tivemos em que eu falei que quando você corrige um erro do passado totalmente, ele foi totalmente sanado, perdoado, reajustado, regenerado, ele se apaga?
a sua visão daquele erro, ela vai afastando, vai afastando, vai afastando. Você está numa estrada, você olha, o horizonte já está longe, você não consegue mais delinear o que está lá no horizonte. Você sabe o que tem lá no horizonte. Te contaram que lá no horizonte tem um cruzeiro. Você viu o cruzeiro, mas à medida que seu carro foi afastando, o cruzeiro sumiu. Você não vê mais o cruzeiro, mas você sabe que o cruzeiro existiu. Então, para o espírito superior, ou evoluído, que eu não gosto dessa coisa dessa classificação, para o espírito que está mais esclarecido, os erros que ele cometeu, né, na sua infância espiritual são lembranças turvas. Ele conhece o erro, mas ele não vê mais o erro, ele não se lembra mais do erro que ele cometeu, porque ele sanou isso. Ele se tornou perfeito naquele aspecto. Naquele aspecto. Não é que ele vai se tornar perfeito no todo, mas ele vai voltar ao todo. Vamos parar por aqui? Vamos tomar um café, né? E no nosso próximo encontro, a gente vai continuar falando dos novos conceitos da criação. Né? Pascal, eu fiz uma perguntinha para você. Marco Antônio. Pois não. Pode falar. Eu não vi, deixa eu ver. Onde que está aqui? Repete a pergunta, Marco. Posso dizer que o espaço-tempo não é linear? É outra coisa que... Aí nós vamos entrar na teoria das cordas e tudo mais, né? Você ouviu falar, Marcos, que no espaço-tempo, um determinado corpo, ele provoca uma curvatura. Não é? Ele provoca uma curvatura. Se ele provoca uma curvatura, já não há linearidade. Já não há linearidade. Eu disse para você, eu vou explicar isso mais depois. Ele é holográfico. Holografia não é linear. A holografia é um reflexo difuso do todo. E está ali. Então, eu disse para vocês o seguinte, olha, quando eu olho o sistema solar, eu não vejo Saturno com os anéis, como vocês veem, porque isso foi uma criação mental do povo de Saturno, do Cristo que pensou aquela forma. Nós vemos o quê? Moléculas agrupadas. Luz. Se há um planeta que está um mundo primitivo, ele é difuso, apagado, escuro. Quanto mais o mundo vai evoluindo, mas ele está numa tela holográfica, ele não é linear. Essa questão de linearidade é muito típica do homem terreno, que pensa no tempo como linear, a linha do tempo. É um erro. Isso está aqui, nessa dimensão, dessa forma. Mas quando se trata de universo, não é assim que funciona. Se vocês quiserem, a gente vai continuar nessa linha de pensamento. Aparentemente, e para os incautos, poderia parecer que eu não estou fazendo espiritismo. E não estou mesmo, então eu não me preocupo com isso, né? Porque o que nós estamos aqui é trazendo a quarta revelação. E vocês são a equipe da quarta revelação. Vocês fazem parte disso.